Bom dia, igreja! A paz do Senhor! Leitura bíblica de hoje para darmos continuidade à nossa série de devocionais sobre aumentando o amor pelo próximo de acordo com os mandamentos de Cristo. No nosso terceiro episódio da nossa série, nós vamos falar sobre amar também quem é difícil de amar. Tema polêmico! Jesus nos manda amar até quem é difícil. E nós devemos estar dispostos e disponíveis a fazer o que ele manda, a obedecer. A obediência é o nosso ponto focal e principal da nossa jornada cristã, do nosso ponto de partida. É aonde nós revelamos o nosso verdadeiro caráter, amando até mesmo quem é difícil de amar. O objetivo hoje é desenvolver um amor que ultrapasse sentimentos e circunstâncias. Vamos lá para Evangelho de Mateus, o capítulo é o 5, nós vamos ler o versículo 43 até o 48. Isso é uma boa leitura. Vocês ouviram o que foi dito, ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Mas eu digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que vos perseguem, para que vocês venham a ser filhos do seu Pai que está nos céus. Porque ele faz raiar o sol sobre os maus e os bons e derrama chuva sobre os justos e os injustos. Se vocês amarem apenas aqueles que os amam, que recompensa receberão? Até os publicanos fazem isso. E se saudarem apenas os seus irmãos, o que estarão fazendo demais? Até os pagãos fazem isso. Portanto, sejam perfeitos, como perfeito é o Pai Celestial de vocês. Jesus aqui já começa já com a moca, ó, no coco, no crânio. Mateus 5, ele abre o famoso Sermão do Monte. Jesus começa com as bem-aventuranças, redefinindo quem verdadeiramente é feliz no reino de Deus. Ele chama os seus discípulos de sal da terra e luz do mundo. A maior parte do capítulo é dedicada às antíteses. Ouvistes o que foi dito, eu, porém, vos digo. Onde Jesus eleva o padrão da lei de Moisés, mostrando que Deus não olha apenas ações externas como homicídio ou adultério, mas a intenção e a pureza do coração. O contraste com a tradição, no versículo 43, a lei mosaica ordena amar ao próximo. Levítico 19, versículo 18. Mas a tradição rabínica da época acrescentou por dedução cultural o odeie o seu inimigo. Jesus quebra essa lógica humana. O amor ágape, versículo 44, o verbo usado para amor aqui é agapão, que não descreve um sentimento afetivo ou uma emoção passageira, mas uma decisão deliberada da vontade de buscar o bem supremo do outro, independente de quem ele seja ou do que ele tenha feito. Jesus ele elevou a um nível muito mais hardcore, muito mais forte. A graça comum como modelo, versículo 45. Jesus usa a natureza para ilustrar o caráter de Deus. O sol e a chuva, essenciais para a vida e a agricultura. Não se evitam as terras dos injustos. Se Deus é generoso com os seus inimigos, seus filhos devem agir da mesma forma para refletir a sua paternidade, para mostrarmos que somos filhos de Deus. A perfeição. Versículo 48. A palavra grega teleios, traduzida como perfeito, não significa impecabilidade moral absoluta ou ausência de erros, mas sim maturidade, plenitude ou cumprir o propósito para o qual foi criado. Neste contexto, seu perfeito significa amar de forma completa e sem discriminação, assim como Deus
ama. Deus ama sem discriminação, sem preconceito, sem máscaras. Deus nos ama por completo, até porque somos criação dele. Somos criatura dele. E por sermos criação e criatura, de todas as formas Deus vai nos amar. Uma coisa é Deus nos amar, outra coisa é Deus aceitar o nosso pecado. São coisas completamente diferentes e distintas. Eu sempre coloquei na minha mente uma coisa. Se fulano não gosta de mim, eu também não gosto dele. Porque fulano isso, principalmente se alguém chegar e falar, se alguém chegasse e falasse comigo mal de alguma pessoa. Eu era totalmente parcial a essa pessoa que chegou até a mim. E muitas das vezes eu acabava julgando a pessoa sem nem ao menos conhecer. Vou contar para vocês uma história que aconteceu comigo esses dias, ontem e anteontem, pra gente ver como é que a nossa mente é pecaminosa. Eu tava voltando da rua com uma colega de trabalho, a gente foi jantar, e aí a gente voltando pra casa, pra cá pro hotel, tinha um cachorro deitado na grama. Só que o cachorro tava com uma cara muito estranha. Aí eu falei, amiga, vamos passar correndo aqui, porque esse cachorro vai surtar e vai morder a gente aqui. Vamos passar correndo. E ela, não, amigo, acho que ele tá escondendo alguma coisa. Acho que ele tá com o osso aqui. Eu falei, amiga, ele tá com cara de cachorro doido. Vambora. Aí passou essas 24 horas e descemos para jantar de novo. Quando eu tô descendo, a gente tava esperando um outro colega. E aí a gente sentou ali embaixo. E eu tenho o hábito de sentar com a mão no braço da poltrona. Eu tô com uma mão aqui no braço da poltrona e a outra aqui no celular, vendo alguma coisa. Daqui a pouco ele vem e pega e faz igualzinho a minha cachorra. A minha cachorra do Rio, ela bota a mãozinha, eu boto a mão, ela bota um focinho embaixo da mão e levanta pra eu fazer carinho nela. E aí ele fez exatamente igual. E olha que eu antes, quando eu tinha descido, eu falei, gente, esse cachorro doido tá aqui de novo. Esse cachorro doido tá aqui de novo. E aí, eu peguei o cachorrinho, eu fiquei brincando com ele, passando a mão nele, e fazendo carinho, e brincando e fazendo carinho. E daqui a pouco o cachorro virou meu amigo, de uma tal forma a ponto de eu querer dar banho no cachorro e trazer ele pra dentro do hotel. Aí eu perguntei, quando o rapaz falou que tem que pagar diária pro cachorro, eu falei, opa, moço, não, pelo amor de Deus, deixa o cachorro ali, é daqui do bairro. Eu brinco com ele aqui embaixo. E como a gente tem essa mente cauterizada, preconceituosa, ao olharmos para alguém e dizermos, não vou gostar dessa pessoa porque essa pessoa dá cara de nojo, essa pessoa tem cara disso, essa pessoa tem cara daquilo, sendo que nós fazemos um pré-julgamento antes de conhecer, antes de ter amizade, antes de fazer qualquer coisa. Então, assim funciona dentro das nossas amizades. A gente precisa ter cauterizado na nossa mente que somos como Cristo. E se somos como Cristo, cristão, o que quer dizer a palavra cristão? A palavra cristão, ela quer dizer pequenos cristos. Ou seja, aqui nesse mundo, eu e você, que nos convertemos a Cristo Jesus, nos convertemos a Jesus, nós somos pequenos cristos uns para os outros. Entende? Então, se a gente mostra para outras pessoas um caráter diferente do de Jesus, que é amizade, companheirismo, ajuda. Se a gente mostra um caráter diferente desse, que Cristo nós estamos apresentando para as outras pessoas? Que Jesus estamos apresentando para outras pessoas? Nesses capítulos anteriores que a gente estudou, a gente viu que aqueles que são meus discípulos são imitadores e por serem imitadores nós vamos transmitir o mesmo amor. Nós somos imitadores de Jesus. E como imitadores, nós vamos prestar culto diário a Deus, não é só uma vez ou outra, é um culto diário a todo momento, mostrando para as outras pessoas quem é Jesus,
como ele é, através do que Jesus fez na nossa vida, através do que Jesus fez no nosso caráter, no nosso ser. E aí que a gente consegue aplicar aquilo que a gente leu. Versículo 43 e 44. Identifique uma pessoa que você considera um adversário no trabalho, na família ou no ambiente digital. Em vez de revidar ou falar mal, inclua essa pessoa especificamente em suas orações diárias, pedindo a Deus que o abençoe. O amor, ele começa no joelho. Depois, quando eu conhecia Cristo Jesus, eu passei a não olhar mais as pessoas com os mesmos olhos que eu olhava antes. Hoje, eu olho cada pessoa como se Jesus estivesse na minha frente. E aí eu tenho essa percepção de olhar para mim mesmo e dizer, será que eu trataria Jesus dessa forma? Então a gente consegue ter uma dimensão de como a gente trata os outros, de como a gente trataria Jesus. Será que eu xingaria Jesus? Será que eu trataria mal? Será que eu trataria com indiferença? Ou será que eu trataria com amor? Então, observe sua estrada, sua jornada e veja como você está tratando Jesus através das outras pessoas. Versículo 45. Pratique a generosidade, sem filtros. Ajude, colabore, ou seja gentil com alguém que você sabe que não compartilha dos seus valores ou que já foi indiferente com você. Nós cristãos temos o péssimo hábito de olhar as pessoas que são de outras culturas, de outras crenças, de outra religiosidade, de outra orientação sexual, e temos o hábito de tratar com indiferença ou tratar mal, não querer nem perto. Como as pessoas vão saber que Jesus existe se eu tratar essas pessoas desse jeito? Crente, acorda. Dê aquilo que o seu Senhor orientou você a dar. Amor. Não indiferença. Não ódio. Não discriminação. O nosso papel aqui é amar e incluir essas pessoas em nossa vida, para assim elas conhecerem Jesus através da nossa vida. Se eu e você, que somos convertidos, não dermos amor a quem precisa, quem vai dar? É um ponto de atenção. Versículos 46 e 47. Quebre o círculo dos grupinhos exclusivos, faça um esforço consciente para acolher, cumprimentar, conversar com pessoas fora do seu círculo habitual de amizade ou que costumam ser ignoradas. Completa o que foi dito anteriormente. Versículo 48. Avalie sua maturidade espiritual, não pelo conhecimento teológico, mas pela capacidade de suportar e amar quem é difícil de amar, quem não merece amar. Busque a plenitude desse amor intencional. Busque mudar a sua essência. Você não precisa mudar o outro. O cristão é você. Então é você que precisa ser mudado e modificado, e não o outro. O que o outro faz ou deixa de fazer não reflete em quem você é, mas o que você faz como cristão ou deixa de fazer reflete no outro. Entende? Porque lembra que eu disse que somos pequenos cristos? A palavra cristão? Lembra que somos pequenos cristos? Então, é exatamente nesse ponto que a gente precisa se salientar e ter o entendimento de que Cristo eu estou apresentando, que Jesus eu estou apresentando para outras pessoas. Será que o Jesus que eu estou apresentando, será que ele é bom? Ou será que ele é um menino malvado, com uma lupa na mão e que só quer queimar a todo mundo? Não.
Jesus não é esse. Jesus é amor, Jesus é paz, Jesus é paciência, Jesus é amabilidade, Jesus é bondade, Jesus é mansidão, Jesus é Deus. E se somos imitadores, servos dele, devemos imitá-lo fielmente. Evangelho de Lucas, capítulo 6, nós vamos ler do versículo 27 ao 36. Mas eu digo a vocês que estão ouvindo, amem os seus inimigos, façam o bem aos que odeiam, abençoem os que os amaldiçoam, orem por aqueles que os maltratam. Se alguém lhe bater numa face, ofereça-lhe a outra também. Se alguém lhe tira a capa, não impeça de tirar a túnica. Dê a todo aquele que lhe pedir, e se alguém tirar o que é seu, não lhe exija de volta. Como vocês querem que os outros lhe façam, façam também a eles. Que mérito vocês terão se amarem aos que os amam? Até os pecadores amam os que os amam. E que mérito terão de fazerem o bem aos que lhe fazem o bem? Até os pecadores fazem assim. E que mérito terão se apresentarem àqueles de quem esperam devolução? Até os pecadores emprestam aos pecadores para receberem de volta na mesma quantia. Amem, porém, os seus inimigos, façam-lhe o bem e emprestem-lhes sem esperar nada de volta. Então, a recompensa de vocês será grande e vocês serão filhos do Altíssimo, porque Ele é bondoso para com os ingratos e maus. Sejam misericordiosos, assim como o Pai de vocês, Ele é misericordioso. Difícil essa lista? É muito difícil, mas não é impossível. O próprio Cristo fez isso. Neste capítulo, Jesus confronta os fariseus sobre o verdadeiro significado do sábado, demonstrando que fazer o bem salva vidas e estar acima das regras ritualísticas. Ele escolhe oficialmente 12 apóstolos e em seguida profere o Sermão do Monte, uma versão paralela mais direta ao sermão. Ele contrasta as bem-aventuranças com advertências graves, ai de vós, e ensina sobre a integridade do coração e a parábola dos dois construtores. Bater ponto a ponto? 4 imperativos da ação, versículo 27 e 28. Jesus não deixa margem para a passividade. Ele ordena 4 ações concretas em resposta à agressão: amar, atitude de fazer o bem; abençoar, palavra; e orar, intercessão. É algo espiritual. A outra face e as roupas. Versículo 29. Levar um tapa na face direita com as costas da mão era uma humilhação pública na cultura judaica, não apenas uma agressão física. Oferecer a outra face é uma recusa ativa em ser rebaixar ao nível do agressor ou a entrar em uma espiritual violência. Entregar a túnica, a roupa de baixo, junto com a capa, a roupa de cima, significa expor a própria vulnerabilidade para demonstrar o abuso da ganância do outro. A regra de ouro invertida, versículo 31. Diferente das filosofias antigas que diziam: não façam aos outros o que não quer que façam a vocês, algo passivo, Jesus coloca o mandamento de forma proativa. Tome a iniciativa de fazer o bem que você gostaria de receber. Você vai dar aquilo que você gostaria de receber. A identidade de Deus. 35 e 36. Deus é descrito como bondoso com os ingratos e maus. O padrão de perfeição de Mateus é traduzido aqui por
Lucas como misericórdia, que evoca uma profunda compaixão visceral que se traduz em alívio e misericórdia alheia. Aplicação aqui prática para nossas vidas. Versículo 27 e 28. Quando receber uma palavra dura ou um insulto, possivelmente, pessoalmente ou nas redes sociais, responda com palavras que desarmem. Quebre o ciclo da agressividade verbal com uma ação sincera. Versículo 29 a 30. Desarme os conflitos abrindo mão do seu direito de ter sempre a razão, ou de sua preferência pessoal em pequenas disputas diárias. O orgulho preferido não deve ditar suas reações. Versículo 31. Não espere que os outros facilitem o seu dia. Melhorem o atendimento ou peçam desculpas primeiro. Seja você quem inicia o ciclo de gentileza, respeito e empatia no seu ambiente de convivência. Versículo 32 e 34. Faça favores, empreste ferramentas, compartilhe recursos ou doe seu tempo sem criar uma planilha mental de cobrança ou disparar reciprocidade automática. Versículo 35 e 36. Diante de uma pessoa profundamente ingrata, lembre-se de quantas vezes você mesmo falhou com Deus e ele permaneceu bondoso. Estenda a mesma misericórdia que você recebe diariamente do Pai para o seu próximo. Ou seja, aquilo que você recebe de Deus é aquilo que você deve transmitir ao próximo. Deus não dá coisas ruins aos seus filhos. Deus dá muita coisa boa. Vamos lá para Romanos? Romanos capítulo 12, versículo 17 ao 21. Não retribuam a ninguém o mal por mal. Procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Faça todo o possível para viver em paz com todos, no que depender de você. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o seu inimigo tiver fome, dê-lhe de comer, se tiver sede, dê-lhe de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Depois de 11 capítulos explicando a profunda teologia da salvação pela graça, Paulo inicia a seção prática dessa carta. O capítulo 12 começa com o chamado para sermos um sacrifício vivo, renovando nossa mente para não nos conformarmos com este mundo. Paulo trata da diversidade de dons no corpo de Cristo e passa a listar as marcas do verdadeiro amor cristão na comunidade e em relação aos que de fora, culminando na postura diante da perseguição. A responsabilidade da paz, versículo 17 e 18. Paulo, ele reconhece o realismo das relações humanas. O texto diz: no que depender de você, e façam todo o possível. Nós não controlamos a reação alheia ou se o outro quer a paz, mas somos 100% responsáveis por garantir que a barreira para a reconciliação não venha do nosso lado. A vingança e a justiça divina, versículo 19. Buscar a vingança pessoal é tentar usurpar o lugar de Deus como justo juiz. Ao nos recusarmos a revidar, estamos ativamente entregando a situação ao tribunal perfeito de Deus, que sabe aplicar a justiça e a disciplina no tempo certo. As brasas vivas, versículo 20, citando Provérbios,
A expressão amontoar brasas vivas refere-se ao antigo costume egípcio, onde uma pessoa que queria demonstrar arrependimento público carregava uma bacia de brasas na cabeça. No contexto de Paulo, significa que responder à maldade com extrema bondade gera um profundo constrangimento na consciência do agressor, despertando nele o remorso e a oportunidade do arrependimento. A estratégia da guerra, versículo 21. O mal é uma força ativa. Se respondermos o mal com o mal, ele nos venceu, pois nos transformou à sua imagem. A única forma de destruir o mal sem gerar mais destruição é engoli-lo e superá-lo com o bem. Vencer, triunfar. Aplicações. Versículo 17 e 18. Se há uma quebra de relacionamento na sua vida, faça uma autoavaliação honesta. Existe algo que você possa fazer? Pedir desculpas, mandar uma mensagem, esclarecer o mal-entendido para restaurar a paz? Faça a sua parte. Versículo 19. Diante de uma injustiça grave ou calúnia sofrida, entregue o desejo de dar o troco a Deus em oração. Peça ao Senhor que console o seu coração e confie que todo o tempo e a justiça dele são perfeitas. Depois que eu peguei esse versículo 19 e apliquei na minha vida com muita força, as coisas mudaram para a minha vida. Claro que eu aplico diversos textos e contextos no meu entendimento bíblico, né? No meu entendimento bíblico, não. No que o autor ele quer falar para mim. Tem diversos textos que eu acrescento na minha vida assim com muita ênfase. Esse versículo 19 de Romanos capítulo 12 é um que eu levo com muita força na minha vida. Que eu fixo ele na minha mente com muita força. Por quê? Primeiro ponto. Eu não tenho como ocupar o lugar de Deus. Deus é o justo juiz. Se ele diz que a vingança é dele, acabou. Minha missão aqui nesse mundo é compreender, entender, viver e exercitar aquilo que o Senhor nos ordenou. E, gente, é tão forte isso, que se você analisar e observar, você vai conseguir ver o agir de Deus fortemente na sua vida quando você deixa ele tomar as rédeas. Quando você tenta dar o troco, quando você tenta fazer do seu jeito, aí a carruagem desanda de uma tal forma que é surreal. Então, aprenda a colocar Romanos capítulo 12, versículo 19, com força na sua vida. De não se vingar você e não pagar o mal com o mal, mas pagar o mal com o bem. Versículo 20 e 21. Surpreenda quem te prejudicou. Se a pessoa que costuma criticar você passar por uma dificuldade, necessidade de um favor, um problema pessoal ou de saúde, seja você o primeiro a estender as mãos e a oferecer o apoio prático. Não importa o que o outro fez, o que o outro deixou de fazer, como o outro se comporta. É entre você e Deus. Sempre foi isso. Quando se trata do outro, nós estamos agradando diretamente ao nosso rei, ao nosso mestre. E por isso nós precisamos exercitar com força, com vontade. Por isso que Jesus deixou os mandamentos. É justamente para a gente se consertar. Vamos lá para Provérbios 25, o capítulo 21 e 22. Aqui nós temos conhecimento de Provérbios 25, porque a gente já está no capítulo 28 lendo aos domingos, né? Então o capítulo 25 ele já está todo descrito para a gente. Se o seu inimigo tiver fome dele de comer, se tiver sede dele de beber, fazendo isso você amontoará as brasas vivas sobre a cabeça dele, e o Senhor
recompensará você. Eu nunca tinha pensado nesse ponto de brasas vivas como a consciência pesada de alguém que fez algo de errado com você e ela tomar a consciência do erro que ela cometera. Isso é muito, muito importante. Achei muito boa essa observação. Este capítulo, ele inicia uma nova coleção de provérbios de Salomão que foram transcritos e preservados pelos oficiais do rei Ezequias. Versículo 1. O capítulo foca muito na sabedoria aplicada ao relacionamento com autoridades, no controle da língua, na moderação, na integridade e como lidar com os vizinhos e adversários de forma prudente para evitar litígios desnecessários. Ou seja, o capítulo todo, ele é uma amostra para a gente de como a gente deve exercitar, de como a gente deve viver. Principalmente na questão de moderar a língua. A nossa língua é uma ferramenta que tanto ela pode edificar alguém, quanto ela pode destruir alguém. Por isso eu preciso estar sempre controlando o que eu falo, o que sai da minha boca, porque o que sai da minha boca é algo que está aqui, dentro do meu coração. Eu controlando a minha língua, eu não vou prejudicar o outro, eu não vou causar mal ao outro, não vou deixar o outro triste, não vou causar nenhum tipo de dano, tanto psicológico, tanto espiritual para o outro. Porque a primeira coisa que a pessoa vai pensar é falar, sei lá, não é crente, não diz que é crente. É a primeira coisa que a pessoa vai pensar. A raiz do Antigo Testamento. Esta passagem é crucial porque prova que o ensino de Jesus e Paulo sobre amar os inimigos não era uma novidade absoluta no Novo Testamento, mas a revelação plena de que o coração da lei de Deus aponta desde o princípio. Êxodos 23, 4 ao 5. Atendimento a necessidades básicas. O texto não fala de discursos retóricos, mas de cumprir necessidades humanas cruciais e imediatas, fome e sede. Fornecer comida e água ao inimigo era um ato de preservação da vida dele, transformando o adversário em um hóspede da sua benevolência. A recompensa do Senhor, versículo 22. Diferente da citação de Paulo em Romanos, o provérbio original termina com a promessa explícita: e o Senhor recompensará vocês. O foco da nossa ação não deve ser aplauso humano ou reconhecimento do inimigo, mas a certeza de que Deus vê a intenção oculta do nosso coração e honra a nossa obediência à sua palavra. Ele honra aquilo que a gente exercita, aquilo que a gente faz, aquilo que a gente vive, porque não é só o que pregamos, mas principalmente o que vivemos. Aplicação prática. Versículo 21. Olhe para as necessidades físicas e práticas das pessoas à sua volta, sem fazer acepção de pessoas. Pode ser a oferta de uma refeição, o compartilhamento de um lanche ou o socorro em uma emergência de saúde. Alguém de quem você não gosta. Versículo 22. Mude a sua motivação nas crises de relacionamento. Quando agir com bondade em relação ao detrator, faça-o puramente para agradar a Deus, sabendo que o olhar do Senhor sobre a sua vida, integridade, é a sua maior e melhor recompensa. Por fim, a sabedoria milenar de Provérbios lança as bases práticas. A bondade com quem não merece gera um impacto profundo de autoconsciência e arrependimento. As brasas vivas, Jesus, em Mateus e Lucas, eleva essa sabedoria ao nível da identidade divina. Agir assim nos torna parecidos com o nosso Pai Celestial, que distribui seus recursos naturais e sua misericórdia, tanto para os bons quanto para os ingratos. Por fim, o apóstolo Paulo, em Romanos, traduz essa teologia em uma estratégia espiritual
imbatível. O mal não pode ser combatido com as suas próprias armas. A única forma de desarmar e vencer a escuridão da maldade humana é inundando com a luz do bem e da graça. O amor cristão alcança até mesmo os inimigos e responde o mal com o bem. Amém? Vamos orar? Paizinho amado e querido Deus, graças te damos por mais um dia que se chama hoje, Senhor. Obrigada, Pai, pelo teu amor, pela tua misericórdia. Obrigada, Pai, por tudo que o Senhor representa em nossas vidas. Que a gente, Pai, possa ser o amor onde não existe. Que a gente, Pai, possa ser o alicerce, o fundamento do seu amor para outras pessoas. Que a gente, Pai, possa ajudar a outras pessoas a chegar até o Senhor através das nossas atitudes. Perdoe nossos pecados, perdoe nossas falhas, dirija a nossa vida, Pai. Hoje oramos e já te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém.